O Evangelho de João é recomendado há muito tempo como o primeiro a ser lido por novos convertidos. É o mais textual, que parece apresentar melhor os milagres que relata. Jesus dá muitas instruções e fala bastante. Pode parecer uma boa conversa. Então, vamos conversar sobre isso, além de apresentar informações de estudo bíblico nessa nova mensagem do estudo devocional dos livros da Bíblia. E contamos com seu like neste vídeo com essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos 3 mensagens para que possamos conversar a respeito do Evangelho de João. E para que essa nossa conversa fique completa, eu aguardo a sua participação. E você pode fazer isso através do espaço de comentários. Lá você pode registrar o seu testemunho, as suas observações a respeito dessa mensagem, as suas perguntas também, é claro. E tão logo o Senhor permita, eu vou responder. E assim, nós podemos ampliar a comunhão a partir deste espaço e conversar mais sobre temas referentes aos nossos bate-papos com a Bíblia como tema. Nesta sequência de estudo devocional dos livros da Bíblia que nós estamos fazendo, eu tenho falado sobre informações mais técnicas a respeito dos livros da Bíblia, falando de autoria e essas coisas, para ajudar a aprofundar no estudo bíblico realmente. Isso sem descuidar da devocional a cada mensagem. E se você gosta desse tipo de informação, está no canal certo. Então, faça logo a sua inscrição se ainda não fez, aqui no nosso canal. Ative as notificações lá no sininho e assim, quando tivermos uma nova mensagem aqui no canal do Ministério Compartilhando, você receberá o alerta. E dessa forma, nós temos mais chance para conversarmos a respeito dos temas da Bíblia que nós divulgamos por aqui. Bom, nesta primeira mensagem a respeito de João, nós teremos mais informações para estudo bíblico. E nas outras 2 mensagens, daremos mais atenção à questão da devocional. Mas nas 3 nós teremos tudo isso permitindo o Senhor. Apenas vou dar mais destaque nesta primeira mensagem para essa parte do estudo bíblico, com informações dos estudiosos a respeito de João, mas no fim nós teremos nas 3 mensagens informações mais técnicas e informações também no caminho da devocional da aplicação para os nossos dias. Pensando a respeito de data, acredita-se que o Evangelho de João tenha sido o último dos 4 evangelhos canônicos a ficar pronto. A ordem deve ser Marcos, Mateus, Lucas e João. Em todos os casos, existe a possibilidade de que um texto mais antigo já podia circular, sendo que ele foi sendo ajustado com o tempo. E nessa ordem de Marcos, Mateus, Lucas e João, eles foram recebendo o ponto final, por assim dizer. Enquanto os outros evangelhos devem ter ficado prontos antes da queda de Jerusalém para Roma, João deve ter ficado pronto apenas depois desse evento. E ele aconteceu por volta de 70 depois de Cristo. Os estudiosos apontam uma data entre 80 e 90 para o texto de João. Há pelo menos 5 temas que nós podemos notar que João apresenta com muito cuidado em seu texto e que nos ajudam em nossa meditação devocional, tendo o Evangelho de João como motivador, e também nos ajudam na elaboração de tópicos para um estudo bíblico a respeito do Evangelho. Primeiro ponto, a divindade de Jesus. João se preocupa em deixar em evidência a natureza divina de Jesus, fazendo a apresentação dele como o Filho de Deus encarnado. A cada eu sou na boca de Jesus, João confirma que Jesus e o Pai estão unidos, confirmando a autoridade de Jesus. Segundo ponto, a salvação através da fé. João apresenta as palavras de Jesus sobre a necessidade de se crer nele para receber a salvação. Nós não podemos dizer que essa apresentação no Evangelho antecipa ideias que são apresentadas mais nas cartas de Paulo, com mais profundidade do que nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós não podemos dizer isso porque, historicamente, as cartas de Paulo foram escritas
antes. Logo, João teria desenvolvido um tema que já estava sendo conversado no discipulado da comunidade de fé daqueles dias. Terceiro ponto: sinais e milagres. Talvez por conta dessa apresentação, além dos discursos mais explicativos de Jesus, o Evangelho de João acaba sendo recomendado para novos convertidos como o primeiro a ser lido. Ver Jesus em ação realmente pode facilitar a aceitação das pessoas, que começam a buscar respostas para as suas próprias situações diárias e, quando notam o agir do Senhor, fazem analogia com o que foi lido no Evangelho. Pessoalmente, eu recomendo Marcos como o primeiro evangelho a ser lido, por entender que João é muito mais filosófico. Mas eu entendo o impacto dos sinais e dos discursos apresentados nesse evangelho, e esse impacto no processo de conversão é real. Eu não posso negar o que acontece ao longo de tantos anos em que essa recomendação, que o Evangelho de João fosse o primeiro a ser lido, aconteceu. Quarto ponto: o amor e a graça de Deus. Não apenas em João 3,16, que mostra esse tema de forma clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é só esse ponto que mostra, mas em outros pontos também. É um ponto muito importante no Evangelho de João. 5. A vida eterna. O Evangelho de João explora a ideia da vida eterna oferecida por meio de Jesus. Ele apresenta Jesus como fonte de vida espiritual, e a esperança da ressurreição é apresentada em vários textos. No judaísmo não era tão firme a ideia de vida eterna para alguns estudiosos. Alguns até defendiam isso, mas não era a maioria, e esse conceito em Jesus é revolucionário, como a ressurreição. Eu tenho falado que João disse, João apresentou e essas coisas, mas quem é o autor do Evangelho de João? Bom, a tradição entende que o autor é João, o discípulo amado, e não é muito simples emplacar uma outra tese. Dessa forma, a ideia mais aceita é que João escreveu esse Evangelho e por isso ele leva o seu nome. Mas há algumas ponderações que precisam ser apresentadas. Bom, o autor é um discípulo. Assume-se que, por conta disso, seria a confirmação de que seria um dos 12, pensando em Matias, já escolhido no lugar de Judas. Mas os evangelhos mostram que Jesus tinha outros discípulos além dos 12. Havia mais gente que acompanhava e muitos eram inclusive enviados em missões, como nós lemos sobre o envio de 70, bem mais do que 12, lá em Lucas, por exemplo. Então, esse discípulo que escreveu pode ser um dos 12 ou pode ser um dos tantos outros além dos 12. A linguagem não é a mesma no Evangelho de João e nas 3 cartas tidas como de autoria de João. Uma pessoa pode até não escrever igualzinho todas as vezes e até passar por mudanças ao longo da vida no jeito que escreve, mas há algumas características que permanecem. Esse é um ponto que faz muitos pensarem que o discípulo amado pode não ser o autor do Evangelho e também do livro do Apocalipse igualmente. O Evangelho, ele apresenta João como aquele discípulo a quem Jesus amava. João 21:20 diz isso. É como se outra pessoa estivesse falando de João. Algumas pessoas argumentam sobre a modéstia e a forma de escrever, que muitas vezes faz com que o texto seja elaborado em terceira pessoa. Tudo bem, mas não parece ser esse o caso do Evangelho de João. Então, pensando nessas coisas, eu tenho uma alternativa para a autoria, mas, como já comentei, é complicado desmontar teses que estão estabelecidas e que são ideias baseadas até mesmo em testemunho histórico que remonta a 1 ou 2 gerações depois do texto em si. Mas eu acredito que um desses outros discípulos, além dos 12, seja o autor desse texto. E acredito mais, esse discípulo também teria sido discípulo de João, o Batista.
E a ideia do Evangelho era confirmar que João deu testemunho a respeito de Jesus e completar a apresentação desse testemunho com outros textos, outros eventos, até mesmo posteriores ao encarceramento e morte de João. Esse discípulo pode ter caminhado com João, o Batista, e depois com João, o discípulo amado, e essa proximidade pode ter gerado a ideia de que ele, João, seria o autor, como se pensa em Pedro ajudando Marcos a escrever o seu evangelho. Mas eu admito mais uma vez, essa é uma tese muito pessoal, que encontra eco ao juntar possibilidades que são levantadas pelos estudiosos, mas que não encontra muitas informações, e também pouquíssimas confirmações. Bom, falando do Evangelho, talvez a transformação da água em vinho seja um dos textos mais conhecidos do Evangelho de João. Ele deve perder para uma situação pessoal de João 3,16, mas essa história da transformação da água em vinho é muito conhecida. Maria parece que teve uma conversa informal com Jesus. Não há nenhum pedido a ela e também não há nenhum pedido dela para Jesus. Não parece também que Jesus estava interessado em agir. Parece que Maria ouviu e foi conversar com Jesus e disse para ele que eles estavam sem vinho. Jesus disse que ainda não era hora de agir. E Maria falando com as pessoas que fizessem o que Jesus mandasse, parece mais uma expectativa dela de que Jesus faria alguma coisa do que certeza de fato. Logo, a interpretação que muitos fazem desse texto sobre pedir para Maria e Maria pedir para Jesus não cabe, porque não foi pedido para Maria e Maria não pediu para Jesus. O que realmente esse texto nos mostra é que Deus age na hora certa, que nem mesmo Jesus naquele momento poderia alterar. Para fazer ou para não fazer tinha que ser de acordo com o direcionamento do Pai. Só o Pai é que definiria se Jesus agiria. Jesus agiu naquele momento porque entendeu que era sim a vontade do Pai. E a conversa com Nicodemos é uma das mais belas passagens desse evangelho. E olha que é difícil escolher uma, porque tem a conversa com a mulher samaritana, todo o diálogo e a oração, desde a ceia até a prisão de Jesus, que acontece mais para o final do evangelho. Então, há sim lindas passagens nesse texto, mas essa conversa com Nicodemos, ele procura Jesus à noite, talvez porque não queria ser reconhecido. Ele quer entender melhor as coisas. Não entendia Jesus como ruim, mas talvez ainda não entendia ele como certo. Queria conhecer um pouco mais. E Jesus fala com ele sobre nascer de novo, deixar a natureza pecadora, buscar as coisas do alto e da vontade do Pai. Esse é um convite que é feito para todos nós, para deixarmos de lado as coisas deste mundo, seguir deixando de lado as coisas desse nascimento natural e ir na direção da vontade do Pai. Esse é o desafio que o Evangelho de João nos apresenta de maneira fantástica. Deixe de lado as coisas do mundo e busque as vontades do Pai. Retomamos para uma segunda mensagem a respeito do Evangelho de João, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.